Karl Heinrich Marx foi um filósofo, economista e teórico social alemão do século XIX, conhecido por suas contribuições significativas para a teoria política, econômica e social. Karl Marx nasceu em 5 de maio de 1818, na cidade de Trier, na Prússia, atual Alemanha. Estudou Direito, História, Filosofia nas universidades de Bonn e Berlim. Em 1843, mudou-se para Paris, onde começou a se envolver com o movimento socialista e conheceu Friedrich Engels, que se tornaria seu colaborador mais próximo. Marx passou a maior parte de sua vida em condições financeiras e difíceis, escrevendo e trabalhando como jornalista. Em 1843, ele casou-se com Jenny Von, com quem teve 7 filhos. Jenny era filha de um aristocrata prussiano. Morreu em 14 de março de 1883, em Londres, onde passou os últimos anos de sua vida. Karl Marx tem várias obras importantíssimas. Uma delas é o Manifesto Comunista, escrito em parceria com Engels em 1848. Este manifesto é um dos textos mais influentes da história, delineando os princípios do comunismo e criticando o sistema capitalista. Outra obra muito importante é O Capital, publicado em 3 volumes entre 1867 e 1883. Nesta obra, Marx desenvolve sua teoria econômica, examinando as contradições do capitalismo e explorando o mais-valia, como motor da exploração dos trabalhadores. Marx também desenvolveu teorias históricas. Materialismo histórico. Marx acreditava que a história da humanidade é moldada principalmente pelas relações de produção e propriedade. Ele via a luta de classes como um motor fundamental da mudança social, com a classe trabalhadora e, eventualmente, superando a classe dominante. O mais-valia. No livro O Capital, Marx argumenta que os capitalistas extraem lucro explorando a mais-valia, que é o valor produzido pelos trabalhadores, além do que é necessário para a subsistência. Essa exploração é inerente ao sistema capitalista. Sobre o comunismo, Marx vislumbrava uma sociedade sem classes, na qual os meios de produção seriam propriedade comum e a produção atenderia às necessidades de todos. Ele via a Revolução Proletária como o caminho para alcançar esse estado de comunismo. Marx também teve uma crítica ao capitalismo. Marx criticou o capitalismo por gerar desigualdade, alienação dos trabalhadores, crises econômicas e uma busca incessante de lucro. Ele argumentava que o sistema estava destinado a cair sob o peso de suas contradições internas. As teorias de Marx tiveram um impacto duradouro na política, na economia e na sociologia. Seu trabalho influenciou movimentos socialistas e comunistas em todo o mundo e continua a ser objeto de estudo e debate até os dias atuais. As contribuições de Marx para a história, para a filosofia e a formulação de um novo modo de análise social voltada para a crítica do capitalismo foram fundamentais para a disseminação da sociologia e para sustentar um método sociólogo mais sólido. Olá, pessoal! A gente vai falar um pouquinho sobre Karl Marx. Estamos aqui hoje com o professor Marco Antônio e vamos fazer aqui uma pergunta para ele. Professor Marco Antônio, se o senhor pudesse fazer uma pergunta para o Karl Marx, qual pergunta o senhor faria?
Aí eu faria o seguinte, né? Como, digamos que o conceito de mais-valia, ele é válido diante dessas novas tecnologias. Principalmente quando a gente observa a descartabilidade desses produtos. Que a gente pensa o seguinte, acabou a garantia de 1 ano, o celular não presta para mais nada. E aí, cada vez mais as empresas vão elaborando pequenas mudanças. Melhora a câmera, melhora o processador, melhora aqui, para que você pegue o seu telefone, que muitas vezes está funcionando, e você passe adiante, produzindo lixo, mas também alimentando essa indústria que precisa sobreviver dessas coisas que inventam, né? Uma capinha bonitinha, uma câmera que vai mais longe, uma ligação que faz com a melhor qualidade de voz. Então eu acho que é algo que o Karl Marx, se ele estivesse vivo, ele ficaria se questionando o que seria essa mais-valia e ao mesmo tempo aquilo que o Moniz Sodré fala sobre o turbocapitalismo. Que capitalismo é esse? Qual é o caminho que nós vamos ter? Porque isso daqui produz um lixo. E esse lixo vai para onde? Né? E o planeta está dando resposta disso para a gente. Então é isso, pessoal. Vamos ver se o Karl Marx vai ser capaz de responder essa pergunta. Obrigado, professor. De nada, Maria. Então, gente, nesse mundo em que vivemos hoje, que vocês vivem hoje, nesse mundo capitalista, nesse sistema capitalista, o que a gente pode ver é a exploração ainda mais elevada do trabalhador. O trabalhador sendo explorado e também a alienação. A alienação também que é feita pela mídia, onde você nunca tem o suficiente, onde o que você tem nunca vale nada, onde você sempre precisa estar melhor, ou seja, essa alienação do sistema capitalista que quer cada vez mais arrancar de nós, arrancar o trabalho de vocês. Então, o mais-valia agora, nessa época de vocês, está ainda mais acentuado. O trabalhador está sendo cada vez mais explorado para que a necessidade do capitalismo, para que o capitalismo cresça cada vez mais. E quem é que está lucrando com esse sistema? Com certeza não são vocês. Então isso é uma coisa importante para ser pensada. Sair da alienação para poder pensar e sair desse processo de capitalismo que é sujo, esse sistema que é elitista e que é opressor. E agora estamos aqui com o Riquelme, é o nosso colega de turma, socialista, e a gente quer saber qual pergunta você faria para Karl Marx. Eu perguntaria a Marx quais os principais desafios que agora a gente enfrenta na atualidade com o sistema capitalista, esse sistema que a gente sabe que é misógino, é machista, é LGBTfóbico. Então, qual é o conselho que ele daria para a gente que está nessa luta socialista, nessa luta marxista? Que conselho ele daria para a gente avançar nessa luta e a gente conseguir ter êxito nas nossas lutas e a gente alcançar o mais breve possível o socialismo democrático no nosso país? Responde essa, Karl Marx. O meu conselho para vocês é: lutem contra o sistema. Não aceitem o que o sistema dita sobre vocês. Não aceitem que mandem sobre vocês, mas que vocês possam levantar a voz de vocês e ir adiante. Que o futuro será melhor, que a gente vai conseguir vencer as desigualdades econômicas, as desigualdades sociais. Não aceitem que coloquem vocês em um lugar onde vocês não devem estar, porque o nosso lugar é no topo. E estamos aqui com a nossa colega de turma, a Vitória, e nós também queremos saber qual pergunta ela faria para o Karl Marx. Eu perguntaria a ele sobre a alienação das pessoas com seu próprio trabalho. Trazendo a pergunta para o nosso curso, se ele acha que nós, como jornalistas, que devemos produzir textos imparciais, não acabamos sendo alienados pelo nosso próprio texto quanto formadores de ideias de outras pessoas. Pergunta boa, viu, Karl Marx? Foi me perguntado, sobre a alienação do jornalista, a pergunta muito boa da Vitória. O que eu tenho para falar é que na sociedade que a gente está, que vocês estão, está havendo cada vez mais essa alienação, onde o trabalho tem que estar rolando toda hora, dia e noite, tá trabalhando. E aí vem da questão que entra na mente, que é o quê? A manipulação da ideia. Você, enquanto jornalista, você está sendo imparcial? E que imparcialidade é essa? Onde o trabalhador, onde você trabalhador, onde você jornalista está dia e noite acordado para ir atrás de uma notícia, você passa a valorizar
tanto aquele trabalho, tanto aquela notícia, tanto aquela pesquisa, que você passa a impor para a sociedade, passa a impor para os telespectadores como se fosse a sua verdade absoluta. E aí a alienação que vem do sistema, desse sistema que o correto é trabalhar, 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 e que não se tem o retorno, essa alienação que vem daí, onde vocês estão sendo ensinados a isso, onde vocês estão vivendo esse mundo e estão a cada dia mais nesse processo, e aí vocês começam a passar para o seu telespectador que o certo é isso, e aí começa, aí é que gira, vai girando, onde não tem fim o processo de alienação, onde o formador de ideias, que são os jornalistas, está sendo alienado também pelo sistema e está a partir daí, como formadores de opinião, como agentes sociais para que as pessoas formem suas opiniões, alienando também a sociedade. Então, Max, qual a visão ideal da sociedade para você? A minha visão ideal da sociedade é uma sociedade onde não exista desigualdade social e nem desigualdade econômica. É uma sociedade onde as pessoas elas não deem mais valor para outras pessoas do que para produtos, do que para coisas. É uma sociedade onde a gente possa estar em harmonia, sem estar um submetido ao outro. Onde não possa existir a escravização moderna, porque a escravidão ela foi abolida, mas foi de forma parcial. Agora a gente tem a escravização do trabalhador, e essa não é a minha visão ideal. Minha visão ideal é uma visão onde todos sejam iguais socialmente e economicamente. Na sua opinião, na sua visão, o senhor acha que o jornal impresso de antigamente ele tinha mais credibilidade do que o jornalismo contemporâneo de hoje em dia? Bem, o jornalismo antigo, ele tinha um processo de pesquisa onde era feito e majoritariamente pelo pesquisador, pelo entrevistador. Hoje em dia o que a gente pode ver que esse sistema, essa fonte de pesquisa, modo de pesquisar está sendo terceirizado. O jornalista ele não vai mais na fonte da pesquisa. Ele está fazendo ligações, está mandando mensagem, ele não vai lá confirmar os fatos. Então eu acredito sim que o jornalismo impresso, o jornalismo da minha época, era o jornalismo mais verdadeiro, mas eu acredito que a gente não pode descredibilizar o jornalismo de hoje. Temos que sim usar a tecnologia para orientar a sociedade, para trazer a verdade às coisas que estão cobertas na nossa sociedade. Sr. Max, o que será seus dias sobre a manipulação da mídia? O que eu acho é o seguinte: a mídia ela é controlada por pessoas que têm dinheiro, por pessoas que estão no alto da nossa sociedade. Ou seja, essas pessoas que estão no alto da nossa sociedade, no alto da pirâmide, elas vão noticiar, elas vão manipular a mídia ao seu favor. Então a mídia está sendo sim muito manipulada, infelizmente, no nosso século atual. Mas o que a gente pode ver também é o jornalismo independente, o jornalismo que ele não se submete às práticas do governo, às práticas da sociedade, às práticas de um senhor que é o dono do dinheiro. Então esse jornalismo é muito importante e ele deve ser sim visualizado. Mas a gente não pode deixar de negar, a gente não pode negar que a grande imprensa do nosso Brasil, ela é sim patrocinada pelo governo, ela é patrocinada por pessoas que têm interesses, e esses interesses eles não estão de acordo com os interesses da sociedade. E a gente vê que existe assim uma desigualdade nessa forma de notícia, porque quando você
final, Max, qual a frase que você deixa para a nossa sociedade? A frase que tem que ser mais ainda vista por essa geração de vocês é: a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. A liberdade de vocês será obra de vocês. Então pode parecer assim, para mim, eu vindo lá da minha morte, né? Ressuscitei para estar aqui hoje falando com vocês. Eu digo que a geração de vocês ainda tem futuro e que vocês são os agentes dessa transformação, dessa revolução. Através de uma revolução, o Brasil, a sua geração, será melhor.